Você deu sorte. Você está no canal Histórias com História. Prepare-se para conhecer o peso da meia tigela e também descobrir curiosidades históricas sobre nosso passado. Narra a história de Genésio, cujo corpo foi roubado pela ambição humana. Segue o vídeo e vida que segue. Ano de 1741, Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, capitania de Minas Gerais. A liberdade para o povo preto ainda estava a 147 anos de distância da Lei Áurea. Genésio, com seu 1,40 m de altura, era um desses espectros forçados a se curvar nas entranhas de galerias subterrâneas. Era considerado nada mais que um corpo miúdo, ideal para esgueirar-se nos profundos e traiçoeiros corredores cavados nas minas de ouro. No final do século XVII, grandes jazidas de ouro foram descobertas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Era o início do chamado Ciclo do Ouro, com Minas Gerais na liderança. Isso acelerou o desenvolvimento de cidades, como por exemplo, Mariana e Ouro Preto. Ruas movimentadas surgiram rapidamente, acompanhando a construção de lindas igrejas, adornadas pelo estilo barroco. O ciclo do ouro mudou o destino do Brasil, deslocando a economia do Nordeste açucareiro para jazidas de ouro no Centro-Sul. Até hoje é possível conferir as maravilhas arquitetônicas daquela época, riqueza histórica que encanta os olhos com a beleza do Brasil colonial. Genésio vivenciava o ápice do período histórico brasileiro chamado Ciclo do Ouro. Sua vida era gasta no bater constante de picaretas, num martírio sem fim. Nascido prematuro de 6 meses, em setembro de 1720, o diminuto corpo de Genésio pesava míseros 700 gramas e cabia na palma da mão de sua mãe Gertrudes, mucama da casa grande. Assim a Carolina abrigou aquele corpo diminuto numa pequena gaveta retirada de um criado mudo e forrada com um pedaço de flanela. A intenção da sinhá era manter vigília no iminente falecimento do recém-nascido. A maior parte das previsões de escravos e funcionários apostava em 3 dias de vida do bebê. E o assunto extrapolou os limites da fazenda, despertando curiosidade na população local e nos moradores de cidades vizinhas. Isso fez a história de Genésio estampar a capa do periódico chamado A Razão, na edição de 20 de novembro de 1720. Só para constar, o jornal político e literário A Razão foi lançado em 1836, e não em 1741, como esta fábula induz a entender. Nos séculos 17 e 18, os túneis das minas de ouro, em Minas Gerais, eram tão estreitos que exigiam a escolha de escravizados com baixa estatura para extração de ouro nos corredores subterrâneos das minas. Essa escolha cruel acompanhava outros problemas que atingiam os pequenos cativos, como pouca ventilação no interior das minas, risco de desabamentos, esgotamento físico e mental, além de diversos tipos de moléstias. A preferência por corpos pequenos revela o quanto a escravidão podia ser vergonhosa. Os corpos negros perdiam caráter humano e eram tratados como simples ferramentas de produção. 2 décadas depois, a paisagem constante na visão de Genésio era a penumbra das galerias subterrâneas das minas de ouro. Para os feitores, a estatura de Genésio com 1,40 m de altura era característica física valiosa. Ele era o perfeito escravo minerador capaz de rastejar nos estreitos e perigosos túneis das minas de extração de ouro. Naquele inferno subterrâneo, a insegurança e o medo de desabamentos eram lei. Porém, havia um temor muito maior do que os desabamentos. Seu nome era meia tigela. Você conhece a origem do substantivo feminino chamado meia tigela? A expressão é usada para indicar algo com defeito, de pouco valor ou de qualidade inferior, e remonta ao Brasil da época do Ciclo do Ouro, ocorrida nos séculos 17 e 18. As porções de alimento para os escravos mineradores eram servidas em tigelas de barro, e aqueles que não cumpriam a cota de ouro exigida eram punidos com a redução pela metade nas porções de comida. Daí o termo meia tigela. A expressão resistiu ao tempo e seu uso ainda permanece no dialeto brasileiro. Desmaiou, adoeceu, sem ouro na rocha, machucou-se, sem mimimi.
Para qualquer situação que impedisse a produção da cota diária de ouro exigida havia uma punição. Receber apenas metade do alimento era uma inserção simbólica do cativo no grupo dos inferiores, chamados escravos de meia tigela. Os cativos nesta condição representavam inutilidade, pouco valor perante seus feitores e donos, e até mesmo diante da comunidade cativa da qual faziam parte. A meia tigela não apenas mantinha a fome, estigmatizando o cativo como um ser defeituoso, oportunista e sem propósito no sistema produtivo. No entanto, Genésio carregava na alma a chama de um sonho, o de ser julgado por seu valor como ser humano e não por sua capacidade de cavar. Numa escaldante manhã de agosto, que poderia ser comum como qualquer outra, aconteceu o que já era previsível. A terra tremeu, o teto da mina desabou, e os gritos de medo foram abafados na densa poeira dispersa na escuridão daquele túnel dos horrores. Arrastado para fora do buraco lamacento, o corpo de Genésio estava a salvo, mas seu braço esquerdo estava esmagado, indicando um diagnóstico desfavorável ao jovem cativo. Após ter seu antebraço esquerdo amputado, o feitor proclamou com frieza o veredito que confirmava o previsto. Genésio agora era inútil, e a ameaça da meia tigela transformou-se em realidade permanente. Mas o fogo da esperança de liberdade flamejou ainda mais forte no peito de Genésio. A meia tigela seria seu castigo, mas jamais sua lápide. Nos séculos 17 e 18, muitos escravizados trabalhavam do amanhecer até o crepúsculo, nas úmidas e perigosas minas de ouro. Ainda assim, a chama da liberdade ardia nos corações dos pretos mineradores, que tinham duas opções, resiliência ou resistência. Mas na maioria das vezes fugiam para florestas onde formavam quilombos, como de Campo Grande, por exemplo. Nas matas, os fugitivos resgatavam suas culturas e leis. Mesmo diante da dor, do medo e do perigo, sobrepunha a dignidade acima das correntes. Em 1745, numa enevoada madrugada do mês de junho, o pequeno corpo de Genésio se moveu sorrateiramente pelo silêncio ensurdecedor da senzala. Ele deixou para trás um penoso futuro de humilhação constante na fazenda de Sabará. A fuga, que durou 9 dias, foi uma procissão de dor e desespero. Faminto, Genésio caminhava seguindo o rastro da lua, assustando-se com cada sombra, mas cada passo dolorido era impulsionado pela certeza de que ninguém o seguiria. Nenhum feitor pagaria um capitão do mato para recapturar um escravo meia tigela. Ano de 1746. Bom Retiro, futura cidade de Santa Luzia, capitania de Minas Gerais. Exausto, Genésio avistou um farol de esperança, uma inspiradora fumaça branca fugindo da chaminé de uma pequena casa, isolada numa bela paisagem. Era uma possível promessa de vida. Genésio seguiu até cair de joelhos em frente daquela casinha branca com porta e janelas verdes. Um homem abriu a porta da casa após ouvir o gemido dolorido de Genésio. Joaquim de Oliveira, viúvo de 60 anos, compadeceu-se imediatamente ao ver o rapaz em sofrimento. Seu olhar cansado já tinha visto muito da crueldade humana, mas os olhos de Joaquim não viram o escravo foragido. Recolheu o jovem negro para o interior de sua casa, ouviu em silêncio e com empatia a triste saga do fugitivo. Compreendeu que a meia tigela era a negação da essência humana e a coisificação do espírito. E ali, com um gesto simples de acolhimento, o bondoso e fraterno senhor começou a reescrever o futuro de Genésio. A meia tigela foi substituída por refeições fartas, mas simples, impregnadas de respeito e esperança. 3 dias depois de acolher Genésio, Joaquim montou seu cavalo. Naquela manhã, quando o céu tingia-se de amarelo reluzente, o senhor partiu com destino a Sabará. No alforje da sela carregava água, charque e 1 quilo de ouro. Precisava obter a alforria de Genésio. Galopou 4 dias na viagem de ida e volta. Ensaiava na mente o discurso de negociação. O que prevaleceu na escrita da carta de alforria foi a interferência da sinhá Carolina na conversa, junto da indisfarçável avareza e indiferença de Manuel, proprietário de Genésio. Ele assinou o documento com satisfação. Acreditava estar se livrando de um fardo,
de um corpo inútil que ocupava o espaço de um escravo produtivo. Durante o aperto de mãos de despedida, que sinalizava agradecimento ao Sr. Manuel, o coração de Joaquim foi tocado por uma cena emocionante. Na janela da casa grande ele viu a Sinhá Carolina ao lado de Gertrudes, que lhe acenava com a mão direita, enquanto pousava a mão esquerda no peito, onde um coração materno pulsava emocionado. Gertrudes exibia um largo e vibrante sorriso, mostrava uma incalculável expressão de felicidade. As lágrimas que escorriam sobre a face de Gertrudes resgatava brilho e vivacidade num rosto preto que, há poucos minutos, se mostrava em desalento, fruto da saudade do filho. Joaquim não imaginava que sua boa ação encerraria um período de constante ansiedade daquela mãe que tanto esperou por notícias de seu tão amado filho, o qual carinhosamente chamava como meu bebê do milagre. Joaquim montou seu fiel companheiro Alazão, cujo nome foi escolhido por sua esposa quando o equino não passava de um alegre e saltitante potreme. O retorno para Bom Retiro começou ao pôr do sol, que se escondia no horizonte, anunciando o início de uma noite de céu estrelado. No alfoge da cela, o ouro continuava guardado, que foi poupado graças à intervenção da Sinhá Carolina. Mas o bem mais valioso que Joaquim transportava era uma carta de libertação, escrita com letras tortas em papel barato, mas de valor afetivo imensurável. Nas mãos portava um rosário, cuja oração do terço era louvada em voz alta pelo fervoroso cristão. Joaquim sentia a fé iluminar seu coração a cada conta segurada durante a oração do terço. Foi quando repentinamente uma bela pomba, branca feito leite, pousou sobre a cabeça de Alazão, e ali permaneceu até Joaquim finalizar a reza do terço. Ao chegar em sua pequena propriedade, Joaquim contou a Genésio que sua mãe estava bem. Em seguida entregou ao jovem a esperada carta de alforria. Emocionado e aos prantos, tentou beijar os pés de Joaquim, mas foi impedido. Em troca, Genésio recebeu um forte e fraterno abraço, que selou a tão sonhada liberdade daquele jovem que agora sentia-se um gigantesco homem livre. Naquele mesmo dia, Genésio recebeu mais que liberdade. Recebeu um lar, um propósito, a promessa de um futuro digno naquela humilde terra, na companhia de seu salvador, amigo e mentor, e mais, recebeu um testamento registrado em cartório, qual Joaquim nomeava Genésio como único filho, e atestava o jovem como herdeiro de todos seus bens após sua morte. O homem que por tanto tempo suportou a condição de meia tigela, agora tinha controle sobre seu próprio futuro. A fábula de Genésio veio para ecoar o poder da resiliência dos escravos num sombrio período da escravidão no Brasil. É a prova de que a esperança pode transformar sonhos em realidade. É uma advertência de que não devemos esquecer as vergonhas e atrocidades de nosso passado histórico, de que não podemos permitir que a memória negra seja desvirtuada de contexto, e de que devemos contar e relembrar para as futuras gerações sobre os fatos ocorridos durante a escravidão no Brasil. Isso porque a indiferença e a omissão sobre as atrocidades históricas ocorridas no passado relativamente recente podem levar ao sério risco de que o passado se repita. Se você gostou desta jornada, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais histórias como a de Genésio e para descobrir curiosidades históricas reais. Eu sou o Norba e agradeço de coração por você ter prestigiado meu esforço. Até a próxima e que Deus ilumine seu caminho e proteja os seus. Canal Histórias com História, ficção e verdade para entreter e instruir.